O Dia Internacional da Criança Africana é comemorado em 16 de junho de todos os anos desde 1991, quando iniciado pela Organização da Unidade Africana, OUA. Ela homenageia aqueles que participaram da revolta de Soweto, um bairro localizado na África do Sul. Essa revolta aconteceu a 16 de junho de 1976. Nessa época, aumentou a consciencialização sobre a necessidade contínua de melhorar a educação oferecida às crianças africanas. Em Soweto, na África do Sul, em 16 de junho de 1976, cerca de 10 mil crianças negras em idade escolar marcharam em uma coluna de mais de 800 metros de extensão, protestando contra a má qualidade de sua educação e exigindo direitos de serem ensinadas em sua própria língua. Centenas de jovens estudantes foram baleados, sendo o mais famoso o Hector Peterson. Infelizmente, mais de 100 pessoas foram mortas nos protestos das 2 semanas seguintes e mais 1.000 ficaram feridas. Todos os anos, no dia 16 de junho, o governo, ONGs, organizações internacionais e outras partes interessadas se reúnem para discutir os desafios e oportunidades enfrentadas pela plena realização dos direitos das crianças na África. Neste vídeo, nós vamos entender um pouco como é que começou e aconteceu uma das maiores revoltas em relação à educação infantil do continente africano. Desde já, pedir a tua subscrição. Causas. Estudantes sul-africanos negros do ensino médio em Soweto protestaram contra o decreto do meio Afrikaner de 1974. Para quem não sabe, Afrikaner é uma língua germânica ocidental que evoluiu nas colônias holandesas do Cabo, ou seja, um dialeto holandês usado pelos colonos holandeses, franceses e alemães e pessoas escravizadas por eles. O decreto de 1974 forçava todas as escolas negras da África do Sul a usar o Afrikaner e o inglês em termos iguais como idiomas de instrução, ou seja, todas as escolas eram obrigadas a ensinar num dialeto holandês ao invés de dialetos africanos. A associação do Afrikaner com o Apartheid fez com que os sul-africanos negros preferissem o inglês. Além disso, o inglês foi ganhando destaque como a língua mais utilizada no comércio e na indústria. O decreto de 1974 pretendia forçar o reverso do declínio do Afrikaner entre os negros. O governo, dominado pela África do Sul, usou como pretexto a cláusula da Lei da União da África de 1909, que reconhecia apenas o inglês e o holandês, sendo este o último substituído pelo Afrikaner em 1925 como línguas oficiais. Todas as escolas tinham que fornecer instruções em Afrikaner e inglês como idiomas, mas os alunos sul-africanos brancos aprendiam outras matérias em sua língua materna. O inglês seria um meio de instrução para ciências gerais, assuntos políticos, mas as línguas indígenas seriam usadas apenas para instruções religiosas, música, cultura e física. O decreto foi profundamente ressentido pela população negra. O bispo de Lesotho, na época, afirmou que o Afrikaner era a língua do opressor. Além disso, organizações de professores, como a Associação Africana de Professores da África do Sul, se opuseram ao decreto. Uma mudança no idioma de instrução forçou os alunos a se concentrarem na compreensão do idioma em vez do material do assunto. Isso dificultou a análise crítica do conteúdo e desencorajou o pensamento crítico por parte dos estudantes.
O ressentimento cresceu até 30 de abril de 1976, quando crianças da Orlando Western Junior School, em Soweto, entraram em greve e se recusaram a ir à escola. A rebelião deles espalhou para muitos outros locais de Soweto. Os estudantes sul-africanos negros protestaram porque acreditavam que mereciam ser tratados e ensinados como os sul-africanos brancos. Além disso, muito poucas pessoas em Soweto falavam afrikaner. Os estudantes formaram um comitê de ação, mais tarde conhecido como Conselho Representativo dos Estudantes de Soweto, que organizou uma manifestação em massa para junho de 1976. Revolta 16 de junho de 1976. Na manhã de 16 de junho de 1976, entre 10 mil a 20 mil estudantes negros caminharam de suas escolas até Orlando Stadium para uma manifestação de protestos por ter de aprender afrikaner na escola. Muitos alunos que posteriormente participaram do protesto chegaram às escolas naquela manhã sem conhecimento prévio do protesto, mas concordaram em se envolver. O protesto foi planejado pelo Comitê de Ação do Conselho Representativo dos Estudantes do Soweto, SSRC, com o apoio do Movimento da Consciência Negra mais ampla. Os professores em Soweto também apoiaram a marcha depois que o Comitê de Ação enfatizou boa disciplina e ações específicas. Os estudantes começaram a marcha apenas para descobrir que a polícia havia barricado a estrada ao longo da rota pretendida. O líder do Comitê de Ação pediu à multidão que não provocasse a polícia e a marcha continuou por outro caminho e acabou chegando perto da Orlando High School, uma escola de pessoas brancas na época. A multidão de 3 mil a 10 mil alunos se dirigiu para a área da escola. Os alunos cantaram e levantaram cartazes com slogans: "Abaixe o afrikaner, viva a Azania. Se devemos falar afrikaner, vocês também devem falar Zulu", são as escritas presentes nesses cartazes. A polícia lançou seu cão de treinado contra os manifestantes, que responderam matando esse cão. A polícia então começou a atirar diretamente nas CRI. A violência aumentou à medida que as lojas de garrafas e cervejarias, vistas como postos avançados do governo do apartheid, foram alvos, assim como os postos avançados oficiais do Estado. A violência havia diminuído ao anoitecer. Carros da polícia e veículos blindados patrulharam as ruas durante a noite. As clínicas de emergência estavam lotadas de feridas ensanguentadas. A polícia solicitou que o hospital fornecesse uma lista de todas as vítimas com ferimento de bala para processá-las por tumulto. O administrador do hospital passou o pedido aos médicos, mas os médicos se recusaram a criar a lista. Os médicos registraram feridos a bala como obsessos. Os 1.500 policiais fortemente armados destacados para Soweto em 17 de junho carregavam armas, incluindo fuzis automáticos, armas de choque e carabinas. Só de salientar que essa manifestação, na sua maioria, tinha só crianças e não havia necessidade de tanto material bélico. Eles conduziam veículos blindados com helicópteros monitorando a área do céu. O exército sul-africano também recebeu ordem de prontidão como medida tática para mostrar a força militar do apartheid. Os métodos de controle de multidão usados pela polícia sul-africana na época incluíam principalmente técnicas de dispersão. E assim, mais vítimas começaram a surgir devido à ação policial. Consequências
do dia 16. O número de pessoas que morreram é geralmente dado em como 176 vítimas, com estimativa de até 700 pessoas. O número original do governo afirmava que apenas 23 estudantes foram mortos e o número de feridos foi estimado em mais de 1.000 pessoas. Estudantes negros também mataram 2 pessoas de pele branca. Os confrontos ocorreram enquanto o governo sul-africano estava sendo forçado a transformar o apartheid aos olhos internacionais para uma lei benigna. Muitos sul-africanos brancos ficaram indignados com as ações do governo em Soweto. No dia seguinte ao massacre, cerca de 400 estudantes brancos da Universidade de Witwatersrand marcharam pelo centro da cidade de Johannesburg em protesto contra os assassinos de crianças. Os trabalhadores negros também entraram em greve e se juntaram a eles, conforme a campanha avançava. Motins também eclodiram nos distritos negros de outras cidades da África do Sul. As organizações estudantis direcionaram a energia e a raiva da juventude para a resistência política. Estudantes de Tembisa organizaram uma marcha de solidariedade não violenta e bem-sucedida. Mas um protesto semelhante realizado em Kagiso levou a polícia a parar um grupo de participantes, forçando-os a recuar e matando pelo menos 5 pessoas, enquanto esperavam reforços. A violência diminuiu apenas no dia 18 de junho. Os registros e prédios administrativos da Universidade Zululand foram incendiados e 33 pessoas morreram nesses incêndios. Na cidade do Cabo, 92 pessoas também morreram, entre outras, no mês de agosto e setembro. A maior parte do derramamento de sangue havia sido no final de 1976, quando o número de mortos estava estimado em cerca de 600 pessoas. Os confrontos contínuos em Soweto causaram instabilidade econômica, o rand sul-africano desvalorizou rapidamente e o governo do apartheid mergulhava em uma crise séria. Reações internacionais. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução denominada 392 que condenou veementemente o acidente do apartheid, mas as marcas ficaram bem sólidas no governo da África do Sul e em toda a África. Hoje, o dia 16 de junho, é considerado o Dia Internacional da Criança. Apesar da história ser muito terrível e envolver muitas mortes, hoje o dia é celebrado como o dia em que as crianças lutaram por sua identidade para poderem usar a sua língua materna e exaltarem a sua cultura. É assim como nós terminamos o vídeo de hoje. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Tchau!